Semana aconteceram duas discussões interessantes pelo Facebook que eu achei que poderiam ser objeto de comentário nesta aula, interrompendo um pouco o curso que nós vínhamos seguindo, mas que no fim das contas vão ajudar. O primeiro foi em torno da dita profecia do Richard Rorty, que em 1998 fez um diagnóstico dizendo que a progressiva alienação das elites em relação às necessidades do povo criaria uma situação econômica insustentável, na qual apareceria então um homem forte, imporia um regime autoritário e no fim não conseguiria melhorar a situação econômica de maneira alguma, só melhorar a situação dos ricos. Essa foi a profecia dele, profecia como chamaram. Na verdade, esta profecia ela apenas repete o diagnóstico oficial comunista sobre a origem do fascismo. Quer dizer, o fascismo é um regime de força imposto pela classe dominante para salvá-la em situações extremas. Essa teoria é evidentemente falsa, eu já expliquei muitas vezes isso aqui. Mas o curioso é que a visão estereotípica que ele tinha do homem forte, até a expressão, essa expressão se usa com relação a Napoleão Bonaparte, Mussolini, Hitler, né? Nunca se usou com relação ao governo comunista, nunca, embora eles encaixem no modelo. Ela coincide exatamente com um livro de 1935 do Sinclair Lewis que se chama It Cannot Happen Here, não pode acontecer aqui, em que ele vendo a ascensão do fascismo na Europa, ele inventa um modelo de um fascismo americano e desde então apareceram milhares de filmes a respeito. Vocês devem se lembrar do filme The Rock com o Sean Connery, né? Que são veteranos que voltam do Vietnã e resolvem dar um golpe militar, né? Tem 7 dias de maio também, a mesma coisa. Quer dizer, isso é um tema que já foi explorado no cinema desde 1935. Então, em 1998, o cidadão repete mais ou menos isso e dizem que ele profetizou. Quer dizer, é claro que isso é uma palhaçada, né? Richard Rorty, no meu entender, é uma pessoa que não merece nenhum respeito do ponto de vista intelectual. Eu diria que ele é mais uma figura de mídia do que outra coisa, né? E o segundo assunto foi que alguém ouviu uma gravação minha antiga deste mesmo curso, no qual eu dizia que o argumento da contingência, apresentado por São Tomás de Aquino, tem apenas um valor provável. Então apareceu um padre esfregando na minha cara o cânon 1806, que diz que aquele que... Eu vou ler aqui para vocês. Cânon 1806. Se alguém disser que o verdadeiro Deus, nosso Criador e nosso Senhor, não pode ser conhecido com certeza pelas coisas que foram feitas, pelas coisas criadas, pela luz natural da razão, que ele seja anátema. Então, muito bem, é só você ler isso aqui direitinho, você vê. Em primeiro lugar, o dogma afirma que esta prova foi dada. Não, afirma que ela pode ser dada. E que se você negar essa possibilidade, é anátema. Não diz que foi dada, nem diz que a prova é satisfatória. Ora, a prova oferecida, chamada prova clássica pela contingência, que não foi inventada por São Tomás de Aquino, que já vem desde Aristóteles, passou pelos estoicos, os neoplatônicos, etc., e alcançou uma forma mais ou menos estável com São Tomás de Aquino, é chamada prova pela contingência, o argumento cosmológico. Né? Ela pode se resumir assim resume o Peter Kreeft. Se algo existe, deve existir algo que o trouxe à existência. O universo, a coleção dos seres no espaço do tempo, existe. Portanto, deve existir algo que o traga à existência. Aquilo que traz o universo à existência não pode existir dentro do universo ou ser limitado pelo espaço-tempo. Portanto, aquilo que traz o universo à existência deve transcender tanto o espaço quanto o tempo. É uma das maneiras de explicar. Mas, no fim das contas, é chamado de argumento cosmológico, que é argumento baseado na existência do universo, ou argumento pela contingência. O que é o contingente? É aquilo que não tem em si mesmo a causa da sua existência, aquilo que não existe de per si, mas que depende do outro. Então, todas as coisas que nós conhecemos são contingentes. Portanto,
deve haver algo que as trouxe à existência. Se você aplicar esse raciocínio a todos os seres possíveis, são todos contingentes, então necessariamente tem de haver um necessário que não é contingente e que os produz. O conceito do contingente ele já implica por si mesmo o necessário, porque se tudo fosse contingente, haveria regressão ao infinito e você não teria explicado coisa nenhuma. Então o conceito do necessário já implica o conceito do contingente. O que Santo Tomás de Aquino e todos os outros, até a época, fizeram não foi senão analisar o conceito do contingente e ver que ele implicava a existência do necessário. Isso é uma prova? Do ponto de vista estritamente lógico, sim. É certo? Mas do ponto de vista real, material, é uma prova? Não, de jeito nenhum. Por quê? O que o dogma está dizendo é que a possibilidade, está falando da possibilidade de provar com certeza a existência de Deus a partir das coisas criadas e não do mero conceito de contingência. Esse conceito ele não pega nenhuma coisa criada, ele pega apenas o conceito geral de contingência. Em segundo lugar, o que esse argumento prova é que existe algo necessário por trás da existência das coisas contingentes. Não diz que essa coisa seja Deus. Aqui o próprio Peter Crefton, no manual dele de apologética, ele coloca, pergunta, mas por que essa causa deveria chamar de Deus? Poderia ser alguma outra coisa desconhecida que fundamenta o universo da mudança. Resposta do Peter Crefton, verdade. Portanto, é o seguinte, esta prova ela tem apenas, vamos dizer, uma validade lógico-formal. Ela não tem validade material substantiva. Agora, o que o dogma está afirmando é que essa prova pode ser encontrada. Ou seja, através do estudo das coisas criadas, podemos remontar com certeza a existência do Deus Criador. Por exemplo, tudo o que o pessoal fala hoje do design inteligente é uma tentativa de fazer isso. Há outras vias também. Mas, se afirmamos, junto com o Cânon 1806, que é possível provar com certeza a existência de Deus a partir das coisas criadas, aí está implícito que você tem que partir das coisas criadas e não do mero conceito da contingência. Alguma coisa criada pode ser uma pulga, ou um dinossauro, ou a humanidade, algumas coisas criadas. Não é isso? E remontar pelas causas até uma causa primeira. Isto é possível fazer, e tem muita gente se esforçando em fazer, mas quando o dogma afirma que é possível fazer algo, ele não está dizendo que já foi feito. Muito menos que foi feito de maneira definitiva e comprobatória. Ora, afirmar essa possibilidade é uma coisa que vem não só do dogma, ela vem do senso comum. Porque você não pode, a priori, fazer como Kant e negar alguma possibilidade da razão humana. Porque senão você seria o legislador da razão humana. Você se colocaria acima dela, o próprio Kant dizia o ponto de vista transcendental, quer dizer, que se coloca acima do mundo da experiência, e decreta lá os limites da razão. Ora, Kant tentou colocar os limites da razão, mas nós sabemos que tudo isso está furado. Tá certo? Então, por que a razão humana não poderia alcançar essa prova de maneira suficiente? Não há nenhum motivo para isso. Tá certo? Portanto, se você negar, falar, não, de maneira alguma nós podemos remontar das coisas criadas até um Deus criador. Isso é impossível. Kant disse isso. Então, já entrou no anátema. Tá certo? Agora, o fato é o seguinte, quando você ensina uma doutrina pronta, aprendida, basta você decorar e daí você comparar outras doutrinas, entre aspas, com ela e ver o que está certo e o que está errado. Isso acontece muito com o pessoal de formação teológica, seja católico, seja protestante. Porque toda a vida deles consiste em assimilar uma doutrina pronta, que eles não vão colocar em dúvida jamais. Só que nós podemos perguntar o seguinte, existe alguma sentença que em si e por si seja verdadeira? Isso é absolutamente impossível, porque a sentença consiste apenas de signos. E o significado só se realiza na mente humana, na consciência humana. Portanto, a frase será verdadeira ou falsa, de acordo com o sentido que você lhe atribua.
Alguns sentidos serão verdadeiros, outros serão falsos. Quer dizer, a possibilidade de má interpretação em qualquer sentença, a mais óbvia possível, é absolutamente ilimitada. Portanto, a fórmula por si mesma, ela pode ser considerada sagrada, mas não verdadeira em si. Por exemplo, o padre que está discutindo comigo, o tal de padre Elílio, ele interpretou o cânon 1806 no sentido de que a existência de Deus a partir das coisas criadas já está provada de uma vez para sempre. Eu digo, essa interpretação é absolutamente falsa. O texto do cânon é muito claro, ele diz, a razão humana pode fazer isso a partir das coisas criadas. Se perguntar, alguém já fez isso? A minha resposta é não, nunca ninguém fez. Fizeram um raciocínio puramente lógico a partir do próprio conceito de contingência. Logicamente falando, esse raciocínio é perfeito, é imbatível, é inegável. Quer dizer, a contingência exige o necessário, sem sombra de dúvida. Porque não é disso que o Dormo está falando. Ele está falando das coisas criadas reais. Então, no tempo de São Tomás de Aquino, não havia nem mesmo equipamento científico suficiente para tentar uma investigação como essa do design inteligente, o qual, inclusive, só surge em reação à teoria da evolução. Então, esse trabalho, vamos dizer, de provar a existência de Deus a partir das coisas criadas, ele ainda está sendo feito e ainda está por fazer. No meu entender, a primeira condição para você se dedicar a isso é você entender que ainda não foi feito. Porque se a mera demonstração lógica já satisfez, então quer dizer que a sua demanda de explicações é muito tosca. Você quer uma frase que acalme você. Note bem, poucas pessoas se dedicam ao estudo de filosofia, mas muitas pessoas querem uma religião, querem uma crença. Então, na hora de entregar a crença para elas, a mente delas sossegou. E são justamente essas pessoas que se metem em discussões filosóficas que estão infinitamente acima da capacidade delas. Não só por não terem o treino adequado, mas porque, sendo brasileiros, não sabem ler corretamente. Se você tem menos de 50 anos, meu filho, você não sabe ler corretamente. Você foi educado no socioconstrutivismo e você tem deficiência de leitura que você tem que corrigir. Para o sujeito ler. Não se pode, é anátema negar que se pode fazer tal coisa. Então agora eu tenho que afirmar que já foi feito, que está feito e que não há mais problema. Não faz o menor sentido. Quer dizer, a redação do cânon é absolutamente perfeita. Ela afirma a existência de uma possibilidade. Tá certo? Não afirma que essa possibilidade foi realizada. Tá certo? Nem muito menos afirma que é anátema negar que foi realizada. Anátema é negar que pode ser realizada. Então, chega uma pessoa com, estudei teologia no seminário, não sei das quantas, etc, entendo desse negócio, você não entende com esse negócio de você pode entender teologia quando você quer, mas você não sabe ler. Então, toda a formação superior montada em cima de uma dificuldade de leitura, de uma deficiência de leitura, não vale nada, gente. Tem que voltar lá no começo e reaprender a ler. Eu não estou brincando, não. Tem que fazer um curso do Carnadalim, que é, por enquanto, o único meio que nós temos de suprir essas deficiências. Então, já está provado que o tal do socioconstrutivismo provoca até lesão cerebral. Não é que ele só torna a pessoa não operacional. Não, lesa o próprio sistema. Tá certo? Essa coisa é gravíssima, é a coisa mais grave que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Toda a confusão atual, política, econômica, é por causa disto. Né? Porque nós temos aqui uma horda de incompetentes que não entendem nem o que eles mesmos dizem. O Congresso inteirinho é assim, meu Deus do céu. Né? E você acha que o alto comando das Forças Armadas é o quê? Talvez alguns escapem, porque são 60, 70 anos, mas abaixo disso, meu filho, está todo mundo confuso. Então, isto foi, o socioconstrutivismo foi realmente como diz, a arma fumegante, né? Foi ela que matou o Brasil. Foi o socioconstrutivismo que matou o Brasil. E matará qualquer país onde seja adotado. Né? Então, se você cria uma geração de pessoas que não entendem o que leem, não entendem o que ouvem, as pessoas podem discutir para o resto da vida, não vão chegar a nada.
tudo vai ser enormemente difícil. E quando você diz o óbvio para essas pessoas, elas ficam chocadas. Por exemplo, agora apareceu esse depoimento do Odebrecht que envolve 80% do Congresso, no caso de corrupção. E daí o pessoal diz, o problema não era o PT, era toda a classe política. Mas eu disse isso em março de 2015. E pior, o povão sabia disso. O povão não estava revoltado só contra o PT, mas contra toda a classe política. Então, era o mesmo problema que o Raimundo Fauro já tinha visto nos anos 60, o estamento burocrático. E esse é o problema. Né? Então, o PT não passa de um agravamento da situação, quer dizer, é o que tirou proveito consciente e sistemático de uma situação que já existia. Né? Quer dizer, o Brasil tem uma classe política que ela não tem meios de ser fiscalizada. Ela é totalmente imune, até pela distância, meu Deus do céu. Quer dizer, na hora de colocar a capital lá no meio do país, praticamente inacessível, tá certo? Já foi para isso. Já vai isolar a classe mandante da pressão popular. Se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas, como caiu da Argentina. Né? Então, mas este é um dos muitos artifícios que existem. Você vê, agora, essa semana, nós vimos os bandidos anistiando-se a si mesmos, querendo votar uma lei que os isenta de culpa antecipadamente. Eles têm o poder de fazer isso. E se eles baixam essa lei, você não culpa, você está lascado. Então, o que tem é, vamos dizer, uma minoria ínfima de gente que tem todos os canais de ação na mão. Do outro lado, você tem uma população imensa, dispersa, sem meio de ação nenhum, a não ser ir para a rua gritar. Essa é a situação. Né? Na verdade, não é essa situação só no Brasil. Muitos países estão assim. Mas aqui nos Estados Unidos ainda existem alguns meios de ação. No Brasil não tem nenhum. No Brasil não tem um recall. O recall é o seguinte, você elegeu o deputado, ele não fez do jeito que você quer, junta os eleitores e desvota o sujeito, tira ele de lá. Nós não temos esse meio. Tá certo? Nós não temos nem meio de saber exatamente o que eles estão discutindo ali. A informação é deficiente. Né? Toda a informação que circula pelo Brasil é deficiente, porque os canais de informação, mídia, jornais de TV, são poucos e trabalham em uníssono. Né? Isso aí, você vê, até os anos 60 havia concorrência entre os jornais. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eles se enfrentavam e se desmentiam. Em algum momento dos anos 60 ou 70, eu não me lembro exatamente, mas que aconteceu. Houve uma reunião do sindicato dos proprietários de empresas jornalísticas e eles combinaram, vamos parar. Né? Agora o que eu digo, todo mundo diz. E foi assim. Então também foi havendo a grande centralização da mídia, por exemplo, a Folha de São Paulo foi comprando vários jornais pequenos. Você pensava que eram vários jornais, na verdade era o mesmo. Inclusive a Folha de São Paulo fazia os jornais pequenos com o mesmo material do jornal grande. Então você tinha uma redação ínfima, que na verdade você só dava título diferente para as matérias que vinham da Folha de São Paulo. Então houve uma concentração econômica e uma concentração política nos órgãos de mídia. Ainda no tempo da ditadura, a discussão política foi reduzida ao mínimo, né? E houve a concentração, na época, no noticiário econômico. Se eu bem me lembro, o próprio Aristóteles dizia que a economia é o que sobra quando acaba a política. Então, naquele período, as sessões de economia, que antigamente só eram lidas por pessoas muito interessadas, por investidores, por empresários, né, banqueiros, etc., se tornaram as mais populares. Você tinha manchete econômica todo dia. Tá certo? Isso criou um vício. Até hoje a coisa está mais ou menos assim. Tá certo? E a discussão política substantiva desapareceu por completo. Desapareceu no tempo da ditadura, desapareceu durante a era PT. Tá certo? Nós temos só a discussão de formalismos. Tá certo? Então, por exemplo, o próprio quadro institucional, ele não pode ser questionado. Quer dizer, você é obrigado a decretar que aquilo é perfeito, que não pode mudar nada. Quando está na cara que o quadro institucional inteiro, a Constituição de 88, etc., foi tudo feito para criar essa situação. Quer dizer, onde a classe política é inatingível. Só que não estava perfeito ainda, falta mais um pouco,
Mas eles estavam votando essa semana, falaram, nós somos intocáveis. Tá certo? Então, não há canais de ação popular e a informação é deficiente. E pior, as pessoas não sabem ler. Pronto, então, uma situação absolutamente desesperadora. Por isso que eu digo que a única coisa a fazer no Brasil é restaurar a alta cultura e depois restaurar a educação. A educação é função da alta cultura. É a alta cultura que determina o que vem na educação. É isso. Então, a queda da educação brasileira é uma coisa assim, sem fundo. Né? Eu tinha um colega jornalista, não vou dizer o nome, ele era muito famoso, tinha um dos melhores salários da imprensa. Então, depois, a revista que ele trabalhava fechou, ele perdeu o emprego, foi para um outro pior, eu fui para outro pior, enfim, fui trabalhar numa revista Nanica. A revista Nanica ficava ali na Bela Vista, e ele então se juntou com o pessoal do Teatro Oficina para fumar maconha, foi pego pela polícia, foi parar na casa de detenção, e daí estava lá fazendo o jornalzinho da casa de detenção. E um amigo comum nosso foi visitá-lo e ele disse, eu descobri uma coisa, a sociedade brasileira não tem fundo, você pode cair indefinidamente. Então não é só o indivíduo que pode cair indefinidamente, tudo pode cair indefinidamente. Você não tem, mas aquele mínimo de valores racionais que permitem você parar uma decadência depois que ela passou de um determinado ponto. E a velocidade de raciocínio das pessoas está se tornando cada vez mais paquidérmica. Eu lembro aquele negócio do Raimundo Abello, que diz, aqui não segue o tempo histórico, segue o tempo geológico. Não é isso? Então, quando fizeram, por exemplo, aquela famosa marcha para Brasília, eu disse para ele, escuta, você não põe 2 milhões de pessoas na rua para depois você dizer, espera aí que eu vou até Brasília a pé e já volto. Não se faz isso. Ninguém faz isso. Assim, é tão surrealista que fica... Você esfrega os olhos para dizer, mas está acontecendo mesmo? Eles fizeram realmente isso. Então, é claro que estavam abortando o movimento popular e passando a iniciativa para a classe política. Daí para dentro, o que a população podia fazer? Fazer peregrinações até Brasília e implorar para os senadores, deputados, votar isso, votar aquilo. Em suma, você devolveu o poder justamente para aqueles do qual você deveria tirá-lo. Por que acontece isso? As pessoas estão ficando burras, gente. Não é brincadeira, não é modo de dizer, não é força de expressão. Eu não acredito que o brasileiro será burro por natureza, será preguiçoso por natureza. Tudo isso é um preconceito idiota. Qualquer brasileiro é mais trabalhador do que qualquer habitante aqui da Virgínia. Aqui os caras começam a trabalhar às 10 e terminam às 5. Né? E tudo demora uma infinidade. Só a única coisa que funciona rápido aqui é a polícia. Em 2 minutos ela está na sua casa. Mas o resto, você também ainda estou aqui na minha casa provisória aguardando, né, os carimbos, as assinaturas, etc, etc, para liberar a construção até agora. Tudo aqui demora, né? Então, ao passo que o brasileiro, às 7 horas da manhã, ele está na rua para trabalhar. Né? Eu acho o brasileiro um povo enormemente esforçado, enormemente trabalhador. Né? E, mais ainda, houve um professor, acho que é alemão, que observou o seguinte, olha, aos 7, 8 anos, os brasileiros são tremendamente inteligentes. Quando chega aos 15, 16, já ficaram todos idiotas. Então, quem os idiotizou foi a própria educação. Eles não são idiotas por natureza. Tá certo? Então, o grande crime que se fez aqui não foi o mensalão, não foi o petrolão, não foi o fundo estudantil, foi o sócio-construtivismo. Eu assisti isso desde o começo, porque eu trabalhei numa revista da Fundação Vitor Schifter, eu trabalhei nas duas, chamava Escola e Sala de Aula, depois virou Nova Escola. E esses foram os canais por onde foi feita a campanha do sócio-construtivismo no Brasil. Né? Quem fez isso? Fundação Vitor Schifter. Ninguém cobrou isso dele até agora. Foram vocês que destruíram o Brasil. Vocês com as suas modas, que vocês importaram, Jean Piaget, Mila Ferreira, não sei o quê, vocês imbecilizaram a nossa juventude. E hoje essa juventude é adulta e não sabe o que fazer. E por exemplo, o pessoal sai gritando, golpe militar, intervenção militar, intervenção militar. Eu não sou nem contra nem a favor de intervenção militar, eu não estou aqui para ser contra ou a favor, eu estou aqui para analisar as coisas do jeito que elas são. Ora, o modelo que nós temos de intervenção militar foi de 1964.
Em 1964, os militares foram os últimos a se mobilizar. Você tinha uma campanha já de quase 2 anos, apoiada por todos os governadores de estado, por 80% do Senado, da Câmara, pela mídia inteira e pela Igreja Católica em peso e mais um monte de organizações, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, etc. Em suma, toda a classe dominante estava a favor da derrubada de João Goulart. Toda ela. Exceto 2 ou 3 caras que eram, 2 ou 3 milionários que eram amigos do presidente, como o famoso Tião Maia, por exemplo, né? O Tião Maia era amigo dele, o homem da Panera era amigo dele, mas era assim, na classe dominante, era ínfimo o apoio que ele tinha. Quando eu falo classe dominante, isso inclui os militares. Ora, o que é uma classe dominante? É aquela que já tem os meios de ação, portanto, tem algum controle sobre a massa. Está entendendo? Agora, se você só tem a massa sem a classe dominante, então você tem a massa amorfa. Você imagina, por exemplo, a capacidade de mobilização que a Federação das Indústrias tem, ou a Associação Comercial tem. Ia dar uma ordem, no dia seguinte, todos os seus associados e seus empregados estão todos obedecendo aquilo. Você imagina a Igreja Católica, se todos os bispos começam a dizer alguma coisa, os fiéis todos vão atrás. Então, a classe dominante tem os meios de difusão e os canais de comando. Em 64, a classe dominante inteira estava contra o João Goulart. Então, na hora que convocaram o povo para a rua, foi todo mundo para a rua, mas não era só o povo gritando na rua. Ou seja, quem derrubou o João Goulart? Foram os militares? Não, foi o Congresso, meu Deus do céu. O presidente do Senado, Álvaro Andrade, decretou a vacância do cargo e pronto, o homem não era mais presidente. O Álvaro Andrade, nesse momento, ele nem sabia que de Minas Gerais o general Olímpio Mourão Filho tinha botado as tropas na estrada. Ele nem sabia disso. Portanto, foi inteiramente um golpe civil, secundado pelos militares, que depois tomaram a frente do processo. Agora, você veja, ali você tinha o governador Guanabara, o governador de São Paulo, todo mundo é governador, estava a favor. 80% do Congresso estava a favor. A Igreja Católica em peso. Você não pode esquecer que esta coisa da Marcha da Família foi antecedida de muitas manifestações do pessoal religioso. Estava todo mundo por aqui com o João Goulart. Então, essa é a diferença entre a situação de 1974 e de agora. Agora você não tem apoio nenhum na classe dominante. Ou seja, todas as pessoas que têm o poder de mobilizar organizadamente não estão do seu lado, também não estão contra. Se pensar, por exemplo, a Federação das Indústrias, bom, ela pode até dar um apoiozinho no final, tá certo? Mas ela não vai tomar a dianteira como tomou em 64. Não é isso? A classe empresarial inteira, a Federação do Comércio, também não vai tomar a dianteira. Mesmo porque, entre esse grupo dito intervencionista e eles, não houve nenhum contato, nenhuma articulação, nada. Você só vê pessoas isoladas, muito irritadas, loucas da vida, fazendo convocação ao povo. Eu digo, mas escuta, se você vai convocar só o povo, sem a classe dominante, você mesmo vai ter que organizar esse povo. E isso requer tempo. Então, sem o apoio da classe dominante, é possível fazer uma revolução popular, inclusive contra a classe dominante. Só que, para isso, você precisa ter a militância popular organizada, e isso leva décadas. Isso não existe. Então, não temos a militância popular organizada, também não temos o apoio da classe dominante. Essa é a situação. Portanto, falar de intervenção militar é você pedir que os militares se ponham em ação sem nenhum apoio civil. A população gritando na rua não é apoio civil, gente. Apoio civil é banco, é Federação das Indústrias, as igrejas. São entidades poderosas que têm, vamos dizer, o controle da massa disciplinado. Isso é que se chama apoio civil. Isso havia em 64 e não há agora. Então, pensando assim, bom, quando que esse pessoal intervencionista vai se lembrar de, eu preciso falar com o homem da Federação das Indústrias, eu preciso falar com o banqueiro, eu preciso falar com o cardeal, não sei das coisas. Isso nem começou ainda. Então, estão pedindo o efeito sem causa. E daí, naturalmente, os militares ficam com medo e mandam lá o Vilas Boas dizer, não vou fazer intervenção com ele nenhuma, senta com o Leão é manso. Eu não sei, eu não gosto muito dele, mas aqui no lugar dele eu faria a mesma coisa.
Porque se o governo desconfia que um deles está tramando um golpe, isso puramente militar, sem apoio civil, é fácil cortar a cabeça de um ou dois generais. Como já não tirou o general Mourão? Com a maior facilidade. O que aconteceu? As Forças Armadas se levantaram em peso para defender o general Mourão? Não. Todo mundo ficou quietinho. Uns protestaram no Facebook, como diz a menina, ela xingou muito no Twitter. Né? Ah, essa puta falta de sacanagem. Né? Foi isso o máximo que aconteceu. Então, como é possível tanto amadorismo? Tem falta de inteligência. Está entendendo? E os líderes, entre aspas, líderes verdadeiros ou biônicos desses movimentos todos pertencem a essa geração, todos foram educados no socioconstrutivismo, todos têm alguma dificuldade de raciocinar. Agora, o mesmo sujeito que tem dificuldade de raciocinar, adora discutir, e xingar, ficar indignado, etc, etc. E fica indignado com coisa que não está acontecendo. Né? A hora que eu disse que a prova pela contingência dava apenas uma certeza razoável, o que eu disse o seguinte, ela dá uma certeza lógica perfeita, tá certo? Mas ela está lidando apenas com o conceito da contingência, ela não está lidando com nenhuma coisa criada concretamente. Portanto, ela está afirmando, vamos dizer, a possibilidade de uma prova. Se logicamente você encadeia uma coisa com outra, então deve ser possível você encontrar os elementos reais, materiais, que correspondem a essa demonstração dada. Aí sim você provou. Até lá, você provou apenas a conexão lógica de um conceito de contingência com o conceito da necessidade. Aliás, nem precisava, porque o conceito da necessidade já está embutido de contingência. Como já ensinava Aristóteles, o raciocínio lógico não nos ensina nada. Ele apenas desmembra o que já estava contido nos conceitos. Ou seja, para obter efetivamente a prova, você precisaria sair da esfera meramente lógica e penetrar na esfera científico-experimental, que eu acho que é o verdadeiro caminho. Não é isso? Só que para isso nós precisamos mudar completamente a estratégia. E uma das mudanças que tem que fazer é o seguinte, é você entender em primeiro lugar, que uma discussão filosófica não é uma sequência de afirmações dogmáticas. Isso é coisa mais... Né? As pessoas agem como se tudo que você está dizendo fosse uma declaração de fé. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo. Por quê? Porque foi só essa a formação que obtiveram. Ao passo que numa discussão filosófica, 99% do que você diz é puramente hipotético. Você está confrontando hipóteses, etc., para algum dia chegar a dizer, alguma certeza mínima, se for possível. Muitas vezes não é. Se você pegar, por exemplo, os diálogos de Platão, que são modelos de discussão dialética, muitos deles são totalmente inconclusivos. Ou terminam com a narrativa de um mito. Ou seja, Sócrates não tem uma tese pronta para mostrar para eles. Então ele narra o mito para sugerir uma imagem. O que é um mito? É um símbolo. O que é um símbolo? Como dizia Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções possíveis. Então, ele não tem a conclusão final, mas ele pode fecundar a mente dos ouvintes, dos discípulos, para que tenham, mais tarde, intelecções possíveis. Né? O próprio Aristóteles tem um livro chamado Questões ou Perguntas, e são milhares de perguntas às quais ele não tinha resposta. E isso, como é que é? Aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ora, quando você pega o conjunto dos dogmas da igreja, você tem ali uma série de certezas, tá certo? Só que como é que essas certezas se traduzem no mundo real? Como é que você as entende? Esse é o grande problema. Todas as sentenças que compõem o dogma são afirmações genéricas universais. Como é que você traduz isso para o campo dos fatos concretos particulares? Não é fácil. Você vê que no século XVIII, Santo Afonso de Ligório fez um esforço imenso para pegar o núcleo da moral da igreja e
ir analisando até chegar o mais próximo possível dos fatos concretos. Deu um tratado em 8 volumes.